Olá pessoal, bom, estamos em geometria analítica e vamos ver aqui um pouco sobre circunferência, hein? Material aí, conteúdo do terceiro ano, importante inclusive para Enem, tá? Então vamos ver o seguinte, olha, eu tenho aqui a equação da circunferência, tá? Então na equação da circunferência é essa aqui, tá? E esses dois pontos aqui, olha, o XC e o YC, na verdade, esse C significa o centro da circunferência, tá? Então, essa é a equação da circunferência e esse cara aqui, tá? O R é o raio. Na equação, o raio sempre vai aparecer ao quadrado. Exemplo, se eu tiver uma circunferência de raio igual a 5, por exemplo, na equação ele aparece 25. Se o meu raio for 3, ele aparece 9. Tá? Então vamos dar um exemplo, vamos trabalhar aqui com um aplicativo aqui, trabalhar com GeoGebra, vamos criar uma circunferência aqui. Então eu vou criar uma circunferência com centro e raio e vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma circunferência que ela tem, vamos considerar, o centro dela será aqui, olha, em mais 3, tá? Mais 3 em x e mais 4 em y. Então vamos levar, esse ponto vai estar aqui em cima. Percebe? Olha ele aqui, apareceu já para mim, tá? É em x mais 3 e em y 4, tá? Então, ó, em x 3 e em y sobe até o 4, os dois números positivos, tá ok? E vamos dizer que o tamanho do raio da circunferência é 3, tá? Então nós vamos clicar nela aqui e nós vamos dizer que o nosso raio é 3. Vamos produzir a circunferência. Perfeito. Tá aqui a nossa circunferência, tá? Olha o que acontece. Aqui, vou trazer de volta aqui para você. Olha aqui. Veja a nossa fórmula, tá? Eu tenho x menos o xc, ou seja, o centro da minha circunferência em C, tá? É 3. Em C é mais 3. Percebe que aqui aparece menos 3? Claro, porque a fórmula diz que é x menos o centro em x. Assim como eu tenho y menos 4, porque a fórmula diz, ó, é y menos o centro dela em y, tá? E eu disse aqui que o raio é 3 da minha circunferência. Realmente, se você contar por aqui o raio, ó, do centro até a extremidade, olha aqui, é a mesma coisa que eu contar por aqui, olha. Eu tenho de 0 até 3. Então, raio mede 3. Percebe que aqui ele aparece como? Ele aparece 9. Por quê? Porque a fórmula diz que é raio ao quadrado, tá? Então, foi o que eu disse. Se o meu raio aqui ele fosse 5, aqui ele apareceria 25, tá? Agora, vamos tirar um pouco essa circunferência dali de onde ela está. Vamos ver como é que ela se comporta em outro lugar. Deixa eu destacar aqui um ponto aqui para eu poder movimentar ela. Vamos colocar ela em outro lugar agora, outro lugar geométrico. Vamos colocar ela agora no centro da circunferência para a gente ver o que acontece, no centro do gráfico, perdão. Olha só, eu vou trazer ela para o centro do gráfico. Você percebe que os valores lá estão mudando, tá? Ó, eu vou deixar ela agora no centro do gráfico. Olha o que acontece. Olha aqui a fórmula de volta. Olha o que aconteceu aqui. Eu não tenho mais o centro, ele não aparece. Eu tenho apenas x quadrado mais y quadrado, igual ao raio, ao quadrado. Por quê? Porque sumiu, ó. O centro é 0, 0. Nesse caso, na fórmula, ele não se destaca mais, tá? Quando eu tenho o centro em 0, 0, é assim que aparece, tá? Se algum fator, tanto o x quanto o y, for 0, ele não vai aparecer aqui o centro, tá? Por exemplo, vamos movimentar ela. Vamos dizer que o centro dela em x ele vale 3, mas em y ele vale 0. Então, em x ele vale 3. Mas em y ele vale 0. Olha, ele não sobe e nem desce. Olha aqui. Em x ele vale 3, então centro em x, 3. E em y não aparece. Veja, a fórmula ela acaba se decompondo. Ela não tem mais esse fator aqui, ó, porque eu não tenho. O centro dela em y é 0. Portanto, a fórmula acaba se resumindo, digamos assim. Tá ok? E confirmando aquilo que eu disse para você, né? É,
a fórmula ela é negativa aqui dentro do parêntese, tá? O que significa que quando eu tenho um número positivo, aqui no caso, ó, mais 3 em x, ele se torna negativo aqui dentro da fórmula. Isso significa que se eu tiver um número negativo, ele se tornará positivo, porque menos com menos é mais. Será que é mesmo, Zé? Vamos ver aqui então. Vamos trazer ela para um ponto negativo aqui. Olha aqui, ó. Em x, ela vale, o centro agora vale menos 4 e em y, menos 2. Na fórmula aqui, olha o que aparece, mais 4 e mais 2. O raio permanece sempre 9, olha, não importa onde eu deixo essa circunferência. Percebe o raio? Olha, meu raio aqui, ó, é sempre 9, tá? Sempre 9. Por quê? Porque eu não alterei o tamanho do raio. Meu raio da circunferência é sempre 3. Olha aqui, ó. Quando eu coloco no centro aqui, eu percebo visivelmente aqui, ó. Meu centro, o raio vai de 0 até menos 3, ou de 0 até mais 3, de 0 até mais 3. Isso define o tamanho desse raio, tá? E eu posso fazer uma alteração. Vamos trocar então a circunferência? Vamos colocar ela aqui agora como sendo uma circunferência com raio maior. Vamos colocar aqui então circunferência, centro e raio. Vamos colocar ela aqui, deixa eu ver aqui, ó. Vamos colocar ela como sendo o x, né? Não, aqui não é necessário. Vamos colocar aqui o x como sendo aqui menos 4 e o y como sendo mais 3. Ou não, mais 5. Isso. Perfeito? Vamos dizer que o raio dela mede 4. Olha só. O raio mede 4. Percebe aqui? Olha aqui onde ela está. Olha isso. Tá? Desculpe aqui. Aqui. Tá? Então, ou seja, o raio, se você contar de 0 até menos 4, né, é uma distância de 4. Tá? Então, o raio da circunferência mede 4. Na fórmula, olha como ele aparece. Olha aqui, ele aparece como 16. Por quê? Porque a fórmula pede que o raio seja expresso no seu quadrado. Ok? E qual é o centro dessa circunferência? Em x, percebe? Ó, em x ele vale menos 4, e em y mais 5. Ao centro aqui, menos 4 mais 5. Esse menos 4 na fórmula ele vai aparecer como mais. Por quê? Porque eu tenho que considerar o menos da fórmula. Menos com menos é mais. Ok? E o 5 fica negativo, tá? Porque obedece o sinal da fórmula. Tá? E aqui eu tenho o raio agora igual a 16. Por quê? Porque o tamanho do raio é 4. Se você movimentar a circunferência, né? Vamos colocar um ponto aqui para a gente conseguir movimentar ela. Deixa eu colocar um ponto aqui, olha. Um ponto aqui. Aqui fica mais evidente, né? Olha aqui, vou colocar ela no centro. Percebe? O nosso raio mede 4, portanto aqui ele aparece 16. E agora que eu trouxe ela para o centro, claro, óbvio, né? Não vai aparecer aqui o meu XC e o YC, porque são os pontos 0 e 0, ela está no centro do gráfico, tá? Perfeito? É isso, fechou. Tá? Não é difícil, tá? Circunferência, ensino médio, terceiro ano.